Que o nosso corpo físico é o nosso revestimento mais denso, mas que também ele é o nosso principal veículo de ação nesse mundo. O corpo, então, é uma criatura de hábitos, né? Assim como todos os outros animais. É como se a gente precisasse adestrar esse corpo com bons hábitos, com moderação, com atenção, tanto no que a gente come quanto no que a gente bebe. Então isso quer dizer que tudo que eu ingiro, tudo que eu consumo, vai afetar não só esse corpo físico, como também todos os outros corpos. Então agora eu convido você a pensar um pouquinho em como que anda a sua alimentação. Investiga aí dentro de você como você tem nutrido o seu principal veículo de atuação nesse mundo. Você tem ingerido comida ou alimento? Investigue se o que você ingere é algo que te traz energia, saúde, vitalidade, ou é algo que faz você se sentir mal, com cada vez mais dores, mais cansaço e mais preguiça. Você come para se nutrir, para nutrir o seu corpo, ou apenas para saciar a sua gula? Investiga dentro de você se o que você come tem vida, tem cor, tem aroma e tem sabor natural. Ou é algo que você reconhece que já perdeu a vida, algo morto, empacotado, industrializado, com aromas, cores e sabores artificiais. O yoga nos ensina que a partícula mais sutil do alimento forma a nossa matéria mental. Então, quando nós escolhemos um alimento puro para nutrir esse corpo físico, a gente gera também influência nas nossas forças mentais. A gente transforma e cura o nosso corpo físico, mas também vai curando todo esse aspecto mais sutil dentro de nós. Qual seria então o tipo de alimento ideal para quem deseja praticar a meditação, para quem deseja avançar, evoluir no caminho espiritual? Segundo a filosofia do yoga, é dito que tudo que foi criado, inclusive os alimentos, possuem três qualidades ou atributos da matéria, que são a inércia, o movimento e o equilíbrio, ou em sânscrito, tamas, rajas e sattva. Tamas são todos aqueles alimentos que geram inércia, que não tem prana, que é aquela energia vital que a gente conheceu no vídeo anterior. São alimentos que geram preguiça, depressão, desânimo, falta de vontade. Um alimento tamásico é um alimento pesado, difícil de digerir, fazendo com que a gente gaste muita energia para processar esse alimento. Alguns exemplos de alimentos assim são os alimentos industrializados, alimentos enlatados, refinados, congelados, embutidos, todas as drogas, cigarros, bebidas destiladas, as farinhas brancas, os alimentos velhos, requentados, entre outros. Lembrando que, pela visão do Ayurveda, sempre que um alimento passa de 4 horas do seu preparo, ele já se torna um alimento tamásico, um alimento que vai gerar um pouco mais de inércia em nós. Então, lembrando que a gente está querendo conhecer um pouco melhor qual seria uma alimentação adequada para aquele que deseja seguir numa prática de meditação, aquele que deseja seguir nesse caminho de autoconhecimento. Então, analisando esse tipo de alimentação, essa alimentação tamásica, alimentos que têm essa característica, esse atributo de inércia, não seriam alimentos muito benéficos para desenvolver uma saúde plena, para deixar o nosso corpo físico mais vitalizado, mais energizado, sabendo que o que eu faço com esse corpo físico é o que vai gerar também, vai influenciar nos meus outros corpos. Alimentos rajásicos são todos aqueles alimentos ligados a um atributo de agitação, de movimento. Então são alimentos que, quando ingeridos, eles geram agitação, tanto nesse corpo físico, quanto consequentemente na nossa mente. São alimentos muito estimulantes, podendo gerar uma ansiedade, uma pressa, uma inquietação ou uma tensão. Alguns exemplos desses alimentos são as carnes todas, as pimentas, o alho e a cebola. Por isso que a gente ouve muito no meio do yoga que os praticantes que fazem meditação geralmente não usam alho e cebola na sua alimentação. Por quê? Porque só seria necessário eu usar alho e cebola, temperar a minha alimentação com esses dois alimentos, se eu tenho um consumo de carnes, né? Porque o alho e a cebola, eles agitam muito a mente. Então, uma mente agitada não favorece, né? Não nos ajuda a alcançar um estado meditativo. Alguns outros alimentos rajásicos são também as bebidas alcoólicas fermentadas, né? Aqui é bom diferenciar, porque as bebidas alcoólicas destiladas, como o uísque, vodka, cachaça, são bebidas consideradas tamásicas, que nos geram inércia, preguiça, letargia. Já as bebidas alcoólicas fermentadas, como o vinho e a cerveja, por exemplo, nos geram mais agitação
então entrariam na categoria rajásica. Outros alimentos rajásicos que têm esse poder de gerar movimento dentro de nós são o café, a erva mate, né, o tão famoso chimarrão aqui no sul, o chá verde, o açúcar branco e os chocolates em geral. Claro que chocolates de má qualidade, né? Se a gente pega um cacau mais puro, de boa qualidade, dependendo do momento, do dia que eu consumo, ele até pode ter os seus benefícios. Claro que tudo com moderação, né? E existe esse terceiro tipo de alimento, esse terceiro atributo que é chamado de sáttva. Então, os alimentos sáttvicos são os alimentos mais saudáveis, os alimentos puros, que vão nos proporcionar mais equilíbrio entre o nosso corpo e a nossa mente. Alimentos sáttvicos são aqueles ricos em prana, em energia vital. Eles favorecem a nossa vontade, a nossa disposição, deixam a nossa mente mais tranquila e com muita lucidez mental. Esses alimentos nos preparam para o nosso desenvolvimento espiritual, sendo esses sim alimentos muito benéficos para aquelas pessoas que desejam meditar. Alguns exemplos desses alimentos sáttvicos são as frutas, as verduras, os legumes, todas as raízes, os grãos, principalmente os germinados, as sementes, as castanhas, os doces como o mel, o melado, alimentos que têm uma característica integral, que não são alimentos refinados, brotos, ervas frescas e tempero. Então é importante a gente lembrar que esses três atributos existem em tudo que existe, tudo que tem vida, tudo que existe sobre esse planeta. Então é importante que a gente tenha um equilíbrio entre isso. Então você deve estar pensando, ok, eu preciso manter então a minha vida vibrando só em sáttva, né? Eu vou abolir da minha vida tudo que é tamásico e tudo que é rajásico. Isso seria bom, né? É o nosso desejo como praticante que a gente possa cada vez mais manter a nossa vida equilibrada, vibrando com pensamentos mais elevados e mais sutis. Mas como esses três atributos que são chamados dentro do yoga, né, em sânscrito de gunas, eles fazem parte de tudo que existe sobre o planeta. Então é importante que a gente encontre um equilíbrio entre esses atributos e não só o predomínio de um deles, né? Então, por exemplo, eu preciso ter um pouco de tamas no meu corpo para que eu vá tendo um sono, vá entrando num estado sonolento, já vá entrando numa vibração de inércia, para que eu consiga ir dormir. Porque se eu não entro um pouco em tamas, eu vou ficar em rajas, né? E isso não vai permitir que eu adormeça. E da mesma maneira, para eu despertar, se eu manter um estado tamásico, eu não vou ter aquele acordar, aquela energia, aquele movimento para despertar. Então eu também preciso de rajas para levantar da cama logo pela manhã. Então é importante que a gente encontre um equilíbrio entre esses atributos, para que assim a gente encontre um equilíbrio na nossa vida. Para que você consiga trazer para a sua vida uma alimentação cada vez mais pura. Para que ao tornar esse corpo físico um corpo potente, cheio de saúde, cheio de vida, que a gente consiga levar essa vitalidade, essa energia, esse prana para todos os nossos corpos. Levando essa energia para os outros corpos, a gente torna essa mente um solo muito mais fértil para que essa semente da meditação possa ser plantada e possa gerar os frutos benéficos para a nossa vida.